Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu estou gravando o laboratório referente à aula 2 de manipulação de dados do nosso curso de Introdução ao R, Aplicações em Ciências da Saúde, que a gente está dando ali no grupo Alliance, né, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No laboratório de hoje, a gente acaba tendo que realizar de forma assíncrona, porque não foi possível que a gente fizesse de forma síncrona, por questões logísticas aí, mas a aula 2 então é essa relacionada à manipulação de dados, onde a gente viu alguns conceitos relacionados à importação e exportação de dados e também a gente viu alguns conceitos relacionados à manipulação, limpeza, modificação dos dados, né? Nesse sentido. Então, a ideia do laboratório é que ele não seja tão expositivo quanto a aula e seja mais prático. Caso a gente tivesse conseguido fazer de forma síncrona, a ideia seria que a gente fosse moldando, personalizando esse laboratório de acordo com as necessidades de vocês e com as dúvidas de vocês. Mas eu vou tentar fazer ele de forma mais genérica, já que a gente está fazendo de forma síncrona, para tentar abordar e abarcar as dúvidas do máximo de pessoas, né? Então, primeira coisa, eu vou abrir o meu R aqui, o meu RStudio. A gente já viu lá da primeira aula. E essa é a telinha que a gente abre no nosso RStudio. O primeiro conteúdo que a gente viu dentro da aula 2 de manipulação de dados foi uma introdução ao pacote readr para importação de dados. E aí eu vou retomar isso com vocês para a gente fazer a importação e a exportação de dados aqui na prática dentro do R. Então vamos começar essa questão. Aqui no site do curso, se vocês estiverem na página inicial, vai ter aqui os bem-vindos, vai ter aqui no topo os links, né, para as várias áreas dos materiais recomendados, das aulas e laboratórios, das tarefas de casa, das perguntas frequentes. E aqui em aulas e laboratórios é onde ficam as gravações das aulas, dos laboratórios, etc. Aqui na seção da aula 2 da manipulação de dados, a gente tem um link aqui chamado arquivo gambás.csv, que é um dado que a gente vai usar então para exemplificar como é que a gente carrega dados para dentro do R, qual a maneira mais recomendada, né, que eu recomendo pelo menos para vocês quando vocês tiverem os projetos com os próprios dados de vocês. Então, a primeira coisa que eu vou pedir que vocês façam é baixar esse arquivo aqui dos gambás.csv. Então vocês podem simplesmente descer aqui, né, na aba de aulas e laboratórios e clicar aqui em arquivo gambás.csv e provavelmente vai iniciar já o download no navegador de vocês desse arquivinho aqui, gambás.csv. A gente viu na aula que esses arquivos em CSV, né, CSV vem de Comma Separated Values, são valores então separados por vírgula, né? Se a gente abrir num editor de texto no nosso computador, a gente vai conseguir verificar isso. E a gente pode inclusive abrir esse arquivo, por exemplo, no Microsoft Excel ou no LibreOffice Calc. E se a gente abrir esse arquivo aqui, vai nos abrir uma tabelinha, né, com as colunas aqui, com as linhas dos dados. Então a gente vê aqui que é uma base de dados, então que tem local de onde o gambá veio, a população desse gambá, sexo, idade, comprimento da cabeça, largura do crânio, comprimento total e comprimento da cauda do gambá. Então esses são os dados, né, desses gambás. A gente pode voltar aqui para o nosso R e a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam sempre que vocês forem trabalhar com alguma análise, com algum projeto de análise de dados dentro do R, é que vocês criem um novo projeto, tá? Deixa eu só ver se a gravação está funcionando, tá? É criar um novo projeto. Como é que a gente faz isso aqui dentro
do R. A forma como a gente faz isso é vindo aqui em File ou Arquivo, se o RStudio de vocês estiver em português. Desculpa. Novo arquivo. Novo arquivo não. Novo projeto. E aí vai abrir uma janelinha mais ou menos assim. Aqui a ideia vai ser a gente trabalhar com um novo diretório, porque o que acontece? O projeto dentro do RStudio, ele é basicamente uma pasta que vai ser criada dentro do nosso computador, onde o R vai ficar olhando para dados, para os scripts, as receitas que a gente vai criar, os códigos em R que a gente vai criar, e outros arquivos que a gente pode querer interagir a partir daí. Então a gente vai criar um New Directory e na primeira opção aqui, New Project. E aí a partir daqui o R vai nos pedir então o Directory Name, então o nome do diretório que a gente quer criar esse nosso projeto. Então eu vou colocar aqui Laboratório Aula 2 e ele pergunta aqui Create Project as Subdirectory of, né? Em que pasta do nosso computador que o R vai criar essa pastinha Laboratório Aula 2, né? Então a gente pode vir aqui em Browse, pegar uma pastinha. Eu vou pegar aqui minha pasta Documentos, simplesmente, para o R criar aqui dentro dessa minha pastinha Docs, né? E Laboratório Aula 2. Vocês podem desmarcar essas duas opções aqui, de criar um repositório Git ou usar o REnv nesse projeto. Vocês não precisam disso nesse momento, são assuntos que a gente poderia abordar em outro curso, inclusive, né? Mas vocês podem marcar essa opção aqui abaixo de Open in New Session, que o RStudio vai abrir uma nova sessão para esse nosso novo projeto. Vocês notem que aqui em cima, no topo direito, né, está escrito aqui, antes de a gente criar qualquer projeto, né, Project None, né, que é basicamente o R dizendo, nesse momento a gente não está trabalhando em nenhum projeto, mas por isso que a gente está criando um agora. Então vocês podem simplesmente clicar aqui em Create Project. E o R vai reabrir aqui, e aí a gente vai ficar com duas janelas do R, né. Então, o R vai abrir isso. E aí vocês podem fechar a janela antiga aqui e ficar só com essa janela nova que o R vai abrir. E aí vocês podem ver que no topo direito aqui tem Laboratório Aula 2. E aí, a partir disso, vocês podem ver aqui na nossa aba Files também, que o R já está dentro dessa nossa pastinha, né? E aí tem um arquivo e uma pasta, né? O arquivo Laboratório Aula 2 RProj, e uma pastinha RProj User, que ele vai organizar alguns arquivos do projeto. A gente não precisa se meter com isso daí, tá? Nesse momento. Então, o que o R vai fazer é permitir a gente de usar aqueles caminhos relativos que eu falei na aula para vocês, né? Que é o R simplesmente olhar para uma determinada pasta e conseguir acessar um determinado arquivo, por exemplo, um arquivo de dados em CSV, por exemplo, a partir dessa pasta. O que eu vou sugerir que vocês façam é criar uma nova pastinha aqui no projeto de vocês. Então a gente pode clicar aqui em New Folder, colocar um nome, por exemplo, Dados, e dar um OK. E a gente vai criar uma pastinha Dados aqui dentro do nosso projeto. E aí, lembrem que a gente baixou, né, o arquivo dos gambás, então eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. Vocês podem abrir o Explorer no Windows, o Finder no macOS. E aí eu vou vir aqui nos meus downloads, e vai ter aqui o arquivo que eu baixei, desculpa, chamado gambás.csv. Aí esse arquivo aqui, chamado gambás.csv, é o arquivo que contém os dados que a gente quer importar para dentro do R, né? Poderia ser dados aí de pacientes, né? de dados ambulatoriais, dados de algum estudo online que vocês coletaram, qualquer tipo de dado que esteja em CSV, né? Ou se tivesse em outros formatos, a gente usaria aquelas outras funções, depois foram até comentadas durante a aula, para
carregar arquivos do SPSS, do SAS, do Stata, por exemplo, né? Por aí vai. Então eu vou copiar esse arquivo aqui, então eu vou clicar com o botão direito, copiar, ou dar um Ctrl C aqui no meu arquivo, o jeito que vocês preferem copiar arquivos aí no computador de vocês. Vou vir aqui na minha pastinha documentos e olha só quem está aqui, a pasta, o projeto, né, do RStudio aqui que eu criei, chamado Laboratório Aula 2. Vou entrar dentro dessa pasta e aqui dentro tem a pasta dados que eu criei aqui no R. Eu poderia ter criado aqui mesmo, né, na minha pasta. Vou entrar dentro dessa pastinha e colar aqui a minha base de dados gambás.csv. Vou fechar aqui, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aqui o meu arquivo, então copiei lá dos downloads aqui para essa pastinha dados que eu criei aqui dentro do meu projeto. Se vocês vierem aqui no próprio gerenciador de arquivos do RStudio e clicarem aqui em dados, vocês vão poder ver. Vou tentar até aumentar um pouco a fonte. Acho que aqui no zoom talvez. Acho que melhora um pouco. E aí eu vou diminuir a fonte um pouquinho aqui. Aí. Ó, então vocês podem ver até que se eu vier aqui em dados, no meu projeto, tem aqui o arquivinho gambás.csv. Tá? Beleza. Agora, dado que a gente já tem um projeto, que a gente colocou os dados aqui dentro da pasta do projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar, né, a segunda coisa, né, na verdade, é criar um script, né, para a gente rodar as nossas análises, os nossos comandos do R, né, criar a nossa receitinha de bolo, o nosso código em R. E para isso a gente vai vir aqui em File, New File e R Script, para criar o nosso script em R. E aí, a gente viu na aula que isso lá na primeira, né, que sempre que a gente quer usar algum determinado pacote, é bom a gente, né, é necessário que a gente carregue esse pacote antes para poder usar as funções ou os dados que estão incluídos dentro desse pacote. E o pacote que a gente vai usar para carregar dados tabulados, né, dados em CSV, TSV, em TXT, por exemplo, é o pacote readr, né, que a gente poderia carregar assim diretamente, library readr, ou carregar também todo o metapacote do Tidyverse, que foi introduzido na aula também, mas a gente vai carregar por enquanto só o pacote readr, que é o que a gente vai usar para carregar essa base dos gambás.csv. Então eu vou salvar primeiro esse meu script, então eu vou vir aqui em File, Save, ou poderia estar apertando Ctrl S no meu computador, e vou salvar aqui, né, em Script Laboratório Aula 2 e salvar. E aí vocês podem ver que o script já apareceu aqui na pastinha do meu projeto. Vou dar um Ctrl Enter aqui então para rodar essa minha linha de código, tá? E aí vocês podem ver que aqui embaixo no meu console essa linha foi rodada, library readr, então eu já tenho acesso às funções do readr para importar os meus dados. Eu falei na aula para vocês, né, que a função então que a gente usa para ler CSV aqui no R é a função readCSV, né? Quando a gente tem CSVs que foram exportados no Excel, por exemplo, em português e tal, quando os dados estão separados por ponto e vírgula e não por vírgula, a gente usa essa função readCSV2. Mas nesse caso, os dados aqui dos gambás estão separados por vírgula, tá? E os números, os decimais dos números estão separados por ponto, tá? Que é o convencional de um arquivo em CSV. E aí a gente usa então essa função readCSV. Se a gente colocar o nosso cursor aqui em cima e apertar F1, a gente vai ter um guia aqui, né, mais ou menos a nossa documentação de ajuda, né, para essas funções para ler arquivos CSV, TSV, etc. A gente tem aqui a função readCSV, a gente consegue ver os argumentos, né, da função. Aqui a gente tem então o primeiro argumento, file, que é o arquivo que a gente vai querer carregar, vai ter o nome das colunas, se a gente quiser colocar nomes específicos ou selecionar colunas específicas,
ou carregar as colunas com um tipo específico de dado, né? Seja fator, seja numérico, inteiro, etc. Entre outros argumentos aqui que a gente pode estar usando, mas em geral a gente vai precisar só desse argumento aqui, chamado file, tá? E aí o R nos traz aqui, né, que esse argumento file ele é um caminho para até um arquivo, uma conexão ou literalmente dados. Então eu poderia colar literalmente os dados aqui, né, mas em geral não é algo muito elegante a se fazer. Então o que a gente vai usar é isso aqui, né, a path to a file, um caminho até o arquivo. E aí a gente pode usar esse argumento file, então a gente coloca file igual, ou a gente poderia omitir isso daqui, né, e vai colocar como uma string o caminho até esses dados a partir do nosso diretório de trabalho. O legal de a gente ter criado um projeto é que o nosso diretório de trabalho é a pasta do nosso projeto, que é essa laboratório aula 2 que eu criei aqui dentro da minha pasta documentos lá. Então, todo o caminho que eu for ver até um arquivo, ele vai ser referente, relativo a essa pasta laboratório aula 2. Então, pensando aqui, os arquivos dos gambás.csv, né, eles estão dentro da pastinha dados, né, dessa pasta, então a gente parte dessa pasta dentro da pastinha dados, com o nome gambás.csv. Então o caminho que a gente vai colocar aqui para ler esses dados é dados, que é a pasta onde o arquivo está, gambás.csv. Se eu rodar isso daqui, vocês podem ver aí que o R, né, carregou para mim os dados, né? 104 linhas, 8 colunas, né? E está aqui a minha coluna local, população, sexo, idade, comprimento da cabeça, largura do crânio, tá? Tá aqui as minhas variáveis, comprimento total, comprimento da cauda. Porém, a gente carregou esses dados, mas a gente não armazenou em nenhum objeto. Vocês podem ver que o meu ambiente aqui ainda está vazio, né? Então eu não armazenei isso em lugar nenhum. E para isso a gente pode lembrar lá do nosso operador de atribuição. E aí a gente pode colocar aqui então dentro do objeto gambás, usar o operador de atribuição, né? Que é o sinal de menor e um hífen. Eu vou até mudar a minha fonte, porque aqui fica parecendo que é uma setinha, né? Mas isso é um sinal de menor e um hífen, né? Então eu vou até modificar minha fonte aqui para não confundir vocês. Perfeito. Ó, então vocês podem ver que esse operador de atribuição aqui é um sinal de menor e um hífen, tá? Deixa eu ver se ainda está gravando tudo certo. Então agora se a gente rodar dessa forma aqui, né, e dar um Ctrl Enter nessa linha, a gente pode ver que aí sim aparece aqui no nosso ambiente o nosso objeto gambás com 104 observações e 8 variáveis, tá? Então agora se a gente simplesmente colocar o nome aqui da base dos gambás, o R vai nos cuspir aqui esse nosso data frame, esse nosso table aqui, tá? E aí a gente pode ver o tipo aqui das variáveis, né? É numérico, local, a idade também, comprimento da cabeça, a largura do crânio e é uma variável de caractere, a população e o sexo. Ok? Então agora a gente vai praticar um pouco das funções de manipulação de dados que a gente viu durante a aula. E para isso eu vou voltar aqui no topo do meu script e vou carregar o pacote dplyr, que é o pacote então que a gente usa aquelas funções select, mutate, filter, etc. para conseguir manipular os dados. Então eu vou carregar aqui. Vocês podem ver que o R dá uma pequena mensagem aqui, attaching package dplyr, e nos diz, os objetos tais foram mascarados do pacote stats, os objetos tais foram mascarados do pacote base. O que isso quer dizer? O R por padrão já tem funções, tá, dentro dele que se chamam filter, lag, intersect, setDiff, setEqual, e o dplyr tem funções com esse mesmo nome. O que o R está nos falando aqui é simplesmente nos avisando, olha Bruno, quando tu carrega esse pacote, quando tu usar alguma função com esse nome filter, por exemplo, vai ser usada a função do dplyr e não a função base do R, né? A função original antes de tu ter carregado esse pacote.
tá? Então é basicamente isso que essa mensagem tá nos dizendo. Beleza? Então, o primeiro função que a gente viu do dplyr aqui para fazer manipulações nos dados é a função select, que a gente pode usar aqui com o nosso pipe, que é a barra vertical e o sinal de maior que, e serve para a gente selecionar ou remover colunas. Então vamos supor que eu quisesse selecionar, por exemplo, um subconjunto, um banco de dados menor, né, onde eu fosse fazer análise somente com o sexo, com a idade e com o comprimento da cauda desses gambás, né? E eu quero um banco então só com essas variáveis. O que eu posso fazer é rodar o select dessa forma. Gambás, o meu pipe, então para passar o meu banco de dados para a função na sequência, e aí colocar as variáveis que eu quero selecionar. Gambás, então select, sexo, idade, comprimento da cauda. Se eu rodar isso daqui, vocês podem ver que o R me gospe aqui uma base de dados somente com essas três colunas: a variável sexo, variável idade e variável comprimento da cauda. Tá certo? Então, muitas vezes a gente vai fazer análises e a gente não vai querer usar todas as variáveis que tem no banco. Às vezes a gente vai ter bancos gigantescos com 1000 variáveis, 1500 variáveis, ou centenas, né, milhares de variáveis, e a gente quer usar só algumas dezenas dessas variáveis, né, ou às vezes menos do que isso. E o select é legal porque a gente consegue selecionar esses subconjuntos de colunas. Às vezes a gente quer só retirar algumas colunas específicas e seria mais fácil a gente digitar só as colunas que a gente não quer, né? Por exemplo, porque se a gente tivesse que digitar todas que a gente quer, aí a gente passaria um tempão, por exemplo, digitando, e seria mais fácil só sinalizar o que a gente gostaria de remover. Nesse caso, a gente pode usar também a função select, mas daí, para remover variáveis, colunas de uma determinada base, a gente pode simplesmente usar um hífen antes do nome da variável. Então vamos supor que eu quisesse retirar o local, a variável do local, a variável da população, a variável do sexo, a variável da idade e a variável da largura do crânio, tá? Vamos supor que eu quisesse retirar essas 5 variáveis aqui do meu banco e criar um subconjunto com menos variáveis. O que eu poderia fazer é, então, colocar aqui a minha base dos gambás, o pipe, e usar um select e colocar um hífen antes, então, das colunas que eu gostaria de remover. Se eu rodar isso daqui, a gente pode ver que a gente tem uma base simplesmente com 3 colunas, que são as 3 que eu não removi, né? Comprimento da cabeça, comprimento total e comprimento da cauda, tá? E vamos supor que eu quisesse fazer uma análise só com essas, ficaria muito mais fácil de trabalhar com uma base de dados que não fica cheia de variáveis, né? Para eu trabalhar, eu consigo focar melhor e pensar melhor no que eu estou querendo fazer com esses dados. Eu vou só dar uma breve pausa, já volto só para pegar uma água, pessoal, porque senão eu vou ficar sem voz nesse laboratório aqui. Tá ótimo. Para vocês não mudou, não passou tempo nenhum, né? Mas para mim deu tempo de ir no banheiro, pegar uma água. Mas ok, vamos continuar aqui. Aqui então a gente estava vendo com o select, né? Como é que a gente seleciona variáveis ou remove variáveis de uma base de dados. É importante salientar aqui que nesses dois exemplos, tanto quando a gente fez o subconjunto aqui, selecionando só sexo, idade, comprimento da cauda, quanto quando a gente removeu essas variáveis aqui e ficou só com os comprimentos, né, da cabeça total e da cauda, a gente não modificou o nosso objeto original da base de dados, tá? Vocês podem ver aqui no ambiente até que ele segue com 104 observações com as 8 variáveis. A gente simplesmente modificou isso dentro desse pipeline que a gente chama, né? Dentro dessa sequência de funções aqui.
Mas se a gente quisesse criar de fato um subconjunto, né, um subbanco de dados com essas modificações, o que a gente poderia fazer é simplesmente, por exemplo, antes aqui da nossa base dos gambás, é colocar o nome da nossa variável e o operador de atribuição para atribuir o valor desse novo subconjunto dentro de um objeto. Então eu poderia colocar aqui gambás comprimentos, por exemplo, colocar meu operador de atribuição. Tá? Se eu rodar isso daqui, aí sim eu vou ter uma variável, um subbanco, né, chamado gambás comprimentos, que tem 104 observações e apenas 3 variáveis. Tá? Então se eu rodar ele agora aqui, esse meu gambás comprimentos, vocês podem ver que é uma base de dados que tem apenas as variáveis comprimento da cabeça, comprimento total e comprimento da cauda. Eu poderia chegar nesse mesmo resultado aqui, pessoal, com aquelas funções auxiliares que eu falei do select para vocês, usando o seguinte, né, o select, e aí tem aquelas funções auxiliares starts with, ends with, contains, né, tem a matches, que é um pouquinho mais complicada porque usa expressões regulares, mas a starts with seria muito interessante nesse caso se eu quisesse um subbanco só com as variáveis de comprimento. Então eu poderia usar um select, usar a função starts with, e daí dentro dessa função starts with, o que a gente pode fazer é vir aqui, ó, e dar uma olhada e usar simplesmente um vetor de caractere que bata com o padrão que a gente quer pegar das variáveis. Então eu vou querer selecionar só as variáveis que tem um nome começando com comprimento, por exemplo. E aí nesse caso, se eu rodar isso daqui, o rmgosp, aquele mesmo subconjunto só com as variáveis que iniciam, ou seja, starts with, comprimento, com esse padrão de texto aqui, comprimento. Tá? Eu poderia usar o menos, né, aqui antes do starts with, e aí eu ia selecionar todas as variáveis que não começam com comprimento, né, ou remover, né, no caso, as variáveis que começam com comprimento, né, seria mais correto de a gente traduzir isso. E a gente poderia usar, claro, outros padrões, né? Então vamos ver aqui como é que é os nomes das nossas variáveis, por exemplo. Comprimento da cabeça, largura do crânio, população, sexo, idade. O que a gente poderia fazer aqui também é pegar, por exemplo, todas as variáveis que iniciam com, vamos ver, que contém CA, por exemplo, né? A gente pode criar padrões mais abstratos, né? Então, por exemplo, selecionar todas as variáveis que contém CA, né? E aí o R vai nos retornar local, população, comprimento da cabeça e comprimento da cauda. Isso é interessante, pessoal, especialmente quando a gente tem, por exemplo, instrumentos de pesquisa. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão usando a BDI para avaliar sintomas depressivos, e tem vários itens, várias variáveis no banco de vocês que iniciam com BDI, por exemplo. Aí vocês podem colocar aqui, por exemplo, starts with BDI, né? E claro, vocês podem combinar também essas funções auxiliares com a seleção convencional. Então eu posso botar select sexo, vírgula, starts with BDI, né? Nesse caso eu vou botar comprimento. Aí a gente espera que a gente crie um subconjunto, então eu vou botar gambás, sexo, comprimentos. Aqui a gente cria um subconjunto, então, que tem a variável sexo e tem a variável do comprimento da cabeça, da cauda e o comprimento total. Vamos criar aqui esse subconjunto, a gente pode ver que foi criado aqui, gambá, sexo, comprimentos. Se eu rodo isso daqui, né, o R me retorna, então, a variável sexo e as 3 variáveis de comprimentos aqui dos gambás, né? Então, essa é a forma como a gente cria... Perdão, gente.
esses subconjuntos somente com algumas variáveis específicas, ou removendo elas, ou selecionando elas, tá? Então agora a gente vai ver alguns exemplos da função filter, porque a select serve para a gente filtrar, né, para a gente criar subconjuntos baseados nas colunas. Mas vocês veem que todos os nossos subconjuntos aqui que a gente criou tem 104 observações, tem 104 gambás. Então a gente não filtra nada relacionado às linhas, e é para isso que o filter serve. Então vamos seguir trabalhando até com a nossa base original aqui, né, que é a base dos gambás, que tem todas as variáveis, está tudo certinho, e tentar pensar em alguns subconjuntos que sejam interessantes. A primeira coisa que eu consigo pensar aqui é em relação à variável do sexo. Vamos supor que a gente quisesse fazer uma avaliação simplesmente, uma análise simplesmente com os gambás fêmea, né? Como que a gente poderia criar um subconjunto, por exemplo, somente com os gambás fêmea? Então eu vou criar aqui um subconjunto gambás fêmea, usar a base dos gambás, usar o meu pipe, e aí a gente pode usar a função filter, né, que é para filtrar linhas. E aí o filter funciona da seguinte forma. Em geral, a gente vai colocar uma condição, aqui uma expressão lógica aqui no meio, aqui dentro do nosso filter, e caso e a gente vai manter somente as observações, ou seja, as linhas, os gambás, os sujeitos dentro das nossas bases de psiquiatria que respeitam essa condição. Então, nesse caso, eu ia querer simplesmente somente os gambás quando o sexo, né, quando a variável sexo é igual a, ou seja, igual a f, né, que é o valor então que está codificado aqui nessa base de dados como fêmea, né? E aí é assim que eu uso o filter, e aí se eu rodar isso daqui, vocês podem ver que surge aqui no meu ambiente um subconjunto, né, um novo objeto que tem 8 variáveis, porém que tem apenas 43 observações. Então o que eu fiz aqui foi filtrar uma base e criar um subbanco de dados que tem apenas os gambás fêmea, que são 43, né, que a gente já descobre aqui que são 43 dentro dessa base. Eu poderia fazer também algum tipo de filtro baseado nas variáveis em cima das variáveis numéricas. Então, por exemplo, eu quero gambás com cabeça grande, por exemplo, né? E aí eu vou considerar que a cabeça grande seja uma cabeça maior do que 94 milímetros, eu imagino que seja, né? Que eu acho que centímetros, né? 1 metro de cabeça não é. Mas que tenha então 94, mais que 94 milímetros de cabeça, a gente vai considerar como dentro desse subconjunto de cabeça grande. Então a gente vai usar aqui a base dos gambás, usar o nosso pipe, usar o nosso filter aqui, e a condição que a gente quer então é comprimento da cabeça maior do que 94. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui é rodar isso daqui e ver que foi criado então um objeto aqui, gambás com cabeça grande, que tem simplesmente 34 observações de 8 variáveis. Eu poderia combinar, né, com o select, então eu poderia simplesmente pegar aqui esses gambás, tem um comprimento da cabeça maior que 94, e selecionar só a variável, né, então eu uso outro pipe, seleciono só a variável sexo, idade, comprimento da cabeça e população, né? E aí se eu rodo isso aqui, a gente pode ver que foi criado esse mesmo objeto, porém as mesmas 34 observações, o filtro é o mesmo, né, no filter, mas só com 4 desculpa gente, só com 4 variáveis, tá? Então
a gente pode combinar, né, o filtro e o filter e o select. O último exemplo aqui que eu vou dar para vocês é combinando algumas expressões. Então vamos supor que eu quisesse filtrar aqui simplesmente, por exemplo, vamos combinar os dois subconjuntos que a gente fez, né? Então eu quero somente os gambás fêmea, mas que também, então eu coloco o e comercial aqui, né? Que a gente usa, que eu coloquei com Shift 7, né? No teclado aqui, mas a gente coloca o e comercial. E que tem um comprimento da cabeça maior do que 94. Então se a gente rodar isso daqui, a gente pode ver que tem 10 pinguins só, né? Que respeitam essas duas condições. Ou seja, pinguins fêmea que tem o comprimento de cabeça maior do que 94 são 10, e eu poderia colocar aqui fêmeas de cabeça grande, por exemplo, né? Se eu rodo isso daqui, a gente tem aqui no ambiente essa variável aqui, fêmeas de cabeça grande, e aí tem as 8 variáveis, porque a gente não fez nenhum select aqui, não criou nenhum subconjunto baseado nas colunas, mas a gente tem simplesmente 10 observações, que o que o E faz é fazer necessário para as linhas, né, para cada uma das linhas respeitarem tanto uma condição quanto a outra, e a gente poderia colocar várias condições, né? Então, sobre o sexo, do comprimento da cabeça, do comprimento da cauda, né? E aí teria que respeitar todas essas condições, né? Caso a gente use um ou, tá, gente? Que aí é um outro exemplo. Aí a gente criaria aqui uma base, né, onde a gente troca esse e comercial por uma barra vertical. Tá? Deixa eu ver se está gravando ainda. Acho que tá. A gente troca esse E comercial por uma barra vertical. E aí a diferença é que a gente não vai. É que cada linha não vai precisar respeitar tanto a condição de ser fêmea quanto a condição de ter o comprimento da cabeça maior que 94. Aqui, simplesmente para uma observação, né, um gambá ser mantido na base de dados, ele vai precisar ou ser fêmea ou ter o comprimento da cabeça maior que 94, ou ser fêmea e ter o comprimento da cabeça maior que 94, né? O que o ou quer dizer pra gente é que cada observação, cada linha precisa respeitar pelo menos alguma condição do meu ou, né? Então eu poderia aqui também encadear vários, né, e várias outras condições, né? E aí se a observação respeitasse pelo menos uma das minhas condições, né, eu manteria essa coluna na base. Se eu rodo aqui fêmeas ou cabeça grande, né, a gente tem então 67, que são então os pinguins fêmea, os pinguins de comprimento cabeça maior que 94 e os pinguins que são tanto fêmea quanto tem o comprimento da cabeça maior que 94, todos esses estão aqui. Então são 67 pinguins, não, gambás. Aqui a gente tem trabalhado a base dos pinguins, eu tô com os pinguins na cabeça. Mas é isso, tá? Então a gente consegue filtrar a base de dados a partir dessa nossa função filter aqui, a partir de expressões relacionadas com os valores das variáveis, tá? Beleza, acho que é isso, tá? A gente poderia também usar o não, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu não quisesse os gambás em que a população é VIC, né? Então eu poderia eu quero população diferente de VIC, né? E aí a gente teria aqui 58 gambás lá dos 104 originais, então a gente sai aí praticamente uns 40 e tantos gambás, né? Então a gente pode usar várias expressões, e aí vocês podem resgatar que expressões são essas, maior que, menor que, diferente não é igual, é igual a, né?
lá da primeira aula também, que a gente apresenta alguns desses operadores que vocês podem estar usando aqui no filter para estar criando esses subconjuntos aqui. Depois do nosso... Depois do filter, quero falar para vocês sobre o arrange, né? O arrange é bem fácil, eu vou até pegar algum subconjunto que a gente criou aqui, por exemplo, gambás comprimentos, tem aquelas 3 variáveis dos comprimentos, e vou usar a função arrange, que serve para a gente ordenar uma base de dados baseada em alguma variável. Então vamos supor que eu quisesse ordenar esses dados aqui baseado no comprimento total desses gambás. Então o que eu poderia fazer é usar a função arrange e dizer a partir de qual variável eu quero ordenar. Nesse caso, então, a variável comprimento total. Se eu simplesmente rodar isso daqui, a função arrange ela vai me ordenar do menor valor para o maior, ou seja, em ordem ascendente. Muitas vezes eu vou querer ordenar em ordem descendente, do maior valor para o menor valor. E aí eu simplesmente posso fazer o seguinte, né? Usar a função desc, que é uma função do dplyr também, aqui dentro da função arrange, eu uso essa função desc. E aí, se a gente rodar, ao invés de começar aqui com 75, né, essa base ordenada, ela vai começar pelo 96.5, que é o comprimento total do maior gambá aqui dessa base de dados, ok? Então, assim que a gente usa o arrange, a gente pode ordenar por mais de uma variável, né? Então a gente pode usar aqui, por exemplo, a gente pode ordenar comprimento total, comprimento da cauda. Aqui faltou o resto. E aí o que acontece aqui é que eu vou ordenar os dados, né, a partir de mais de uma variável. Então, por exemplo, do comprimento total, em caso de empate, pelo comprimento da cauda. Então o que acontece aqui é que vem lá o pinguim mais curtinho, né, 75, depois 76, 77, e aqui no 80.5 a gente tem 3 gambás, né, com 80.5 de comprimento total. E aí, o que o R faz, né, o que a função arrange faz, é nos ordenar aqui primeiro sobre o comprimento total. Caso de empate, ele ordena aqui pelo comprimento da cauda. Então, 80.5 com 35 de cauda, 80.5 com 35.5 de cauda, 80.5 com 36 de cauda, por aí vai. Então, a gente pode usar o arrange com mais de uma variável. Mas o arrange é bem simples, né? Ele simplesmente nos fala, né, como que a base ficaria de forma ordenada, e a gente poderia até salvar, então, por exemplo, comprimentos ordenados, né, e salvar esse subconjunto no nosso ambiente, tá? Então tá aqui, os comprimentos ordenados, tá? Salvei dentro de um objeto, tá? Agora, a gente vai passar para a função mutate. E essa função ela é super importante porque é a função que a gente usa, né, a função mutate, para criar ou modificar variáveis aqui dentro do R. Então vou só organizar esse meu código aqui. Então aqui vou colocar alguns comentários, né, carregando pacotes, carregando dados dos gambás. Aqui vou colocar selecionando algumas variáveis, removendo algumas variáveis e armazenando no objeto gambás comprimentos. Depois que a gente fez foi criar subconjunto com sexo e comprimentos dos gambás. Depois o que a gente fez aqui foi
criar subconjunto apenas com gambás fêmea. Depois a gente criar subconjunto apenas com gambás de cabeça grande e selecionar algumas variáveis. Depois o que a gente fez aqui foi filtrar apenas gambás fêmea de cabeça grande. Depois a gente filtrou gambás fêmea, gambás de cabeça grande ou fêmeas de cabeça grande. Então a gente incluiu, né? Manter apenas, né? Manter apenas e aqui manter, né? Apenas e aqui manter apenas gambás que não são da população Viking. E aqui ordenar a base de dados a partir do comprimento total e do comprimento da cauda. Então, comentei aqui o código só para e isso é algo que eu sugiro que vocês façam no código de vocês também, porque é algo sempre bom de a gente se organizar, porque às vezes a gente também não lembra o que a gente fez num determinado código. Então isso eu recomendo também que vocês façam. E aí a gente vai passar agora para a função mutate. E aí aqui na função mutate a gente vai usar de novo a base original. Vamos supor que a gente quisesse transformar alguma variável, criar alguma variável nova, tá? Um exemplo de variável que a gente pode querer criar, né, é do comprimento total, a diferença do comprimento total para o comprimento da cauda desses gambás, né? Que seria basicamente uma medida, né, do quanto sobra do comprimento total desses gambás, tirando fora a cauda, né? Então a gente poderia simplesmente fazer aí a diferença, né, do comprimento total ao comprimento da cauda usando essa função mutate. Com a função mutate, o argumento que a gente usa, a primeira coisa que a gente escreve aqui é o nome da variável que a gente está criando. Nesse caso é comprimento sem cauda, né? Então se a gente tira a cauda do gambá, qual que é o comprimento dele, né? Então o que a gente vai fazer aqui é usar uma forma. Então comprimento sem cauda igual, e aí a gente vai dizer a que se refere essa nossa nova variável. Então aqui a gente está vendo como é que a gente cria uma variável numérica a partir de outras variáveis numéricas do nosso banco. Então eu quero, por exemplo, aqui que comprimento sem cauda seja o meu comprimento total menos o meu comprimento da cauda, né? Então aqui eu vou conseguir calcular uma nova medida aqui no meu banco de dados, que é o comprimento sem cauda. E aí se eu rodar isso daqui, vocês podem ver que não aparece aqui, né? Mas é porque não tem espaço na saída, mas eu posso usar um select até para selecionar aqui as variáveis que eu quiser. Então eu posso selecionar aqui sexo, comprimento total, comprimento da cauda e o meu comprimento sem cauda, né, que eu acabei de criar. Se a gente usar isso aqui, a gente vai ver as variáveis aqui, então, sexo, comprimento total, comprimento da cauda, e aqui a nossa variável que a gente acabou de criar, comprimento sem cauda, tá? Tem o valor aqui de 53, 55, 56,5, 54 e por aí vai, né? Para cada um dos gambás, tá? Então assim que a gente calcula uma nova variável numérica. Se eu quisesse salvar isso na base, né, eu poderia simplesmente reatribuir, né, esse meu objeto da base. Então botar aqui gambás recebe gambás depois dessas modificações, né? Então eu posso simplesmente fazer isso daqui, né? Vou tirar o select para a gente não perder as outras variáveis ali.
E aí vocês podem ver aqui no meu ambiente que agora a gente não tem 8 variáveis na base dos gambás, mas tem 9, porque a gente reatribuiu aqui. E aí se eu usar aqui agora no meu novo objeto dos gambás, né, o select aqui, a gente tem acesso a essa nossa nova coluna, tá? Então aqui o que a gente fez foi criar variável com comprimento dos gambás caso não tivessem cauda. E aqui selecionar sexo, comprimento total, comprimento da cauda e comprimento sem cauda na base de dados. Tá? Então a gente consegue ver aqui essa manipulação. A gente pode querer também, pessoal, modificar alguma determinada variável que já existe. Nesse caso, o que a gente pode fazer é usar o mutate também, mas daí ao invés de usar um nome de variável aqui que já existe, a gente simplesmente vai pegar e colocar um nome da variável que a gente está querendo modificar, que já existe. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse modificar o comprimento total aqui desses gambás, tá? Vou só dar uma pausa para pegar um pouquinho mais de água, que vocês estão vendo que eu tô com uma tosse chatinha aqui, né? Beleza, retornei aqui. A gente estava vendo então como é que a gente pode modificar uma variável que já existe aqui com o mutate, né? A forma como a gente faz isso é usando o mesmo nome de uma variável já existente, né? Então aqui, perdão, vamos supor que esse nosso comprimento total aqui, ele está em milímetros, né? Mas pode que a gente, porventura, queira trabalhar com esse dado em centímetros. E a forma como a gente pode transformar, né, um dado de milímetros para centímetros, por exemplo, é dividindo por 10. Né? Então, se eu usar aqui comprimento total divididos por 10, eu vou ter aqui o comprimento total em centímetros. Eu poderia criar uma variável comprimento total em centímetros, por exemplo. Aí eu não substituiria, né, essa variável já existente no meu banco. Mas se eu usar o mesmo nome, o que vai acontecer é que essa variável vai ser modificada. Então, aqui não aparece, né? Eu vou ter que usar um select de novo aqui. Por exemplo, sexo, comprimento total. A gente pode ver, olha só, tinha lá valores como 89, 91, 95 e agora está tudo 8.9, 9.15, porque a gente transformou aqui essa variável. Vocês podem ver que o nome é o mesmo. Quando a gente usa o mesmo nome aqui da variável que a gente está transformando no mutate, o que vai acontecer é que essa variável vai ser substituída por esse novo valor, tá? Então a gente perde a informação que a gente tinha antes em milímetros. Então a gente tem que ter isso em mente. Às vezes é mais interessante a gente criar novas variáveis, né? Porque a gente não perde nada também. Se a gente não tem certeza de que a gente nunca mais vai usar, a gente não vai usar mais a variável antiga, original, né, por exemplo. Então, às vezes, é mais interessante até que a gente faça dessa primeira forma aqui, sempre vai criando novas variáveis. Nesse caso, eu criaria, por exemplo, uma variável comprimento total em centímetros. Aí a gente poderia chamar as duas aqui, né, nesse select. Ver aqui o sexo, comprimento total em centímetros, ver se a transformação deu tudo certo. Parece que deu e por aí vai. A gente pode criar essas várias variáveis num mesmo mutate, só separando por vírgula. Então eu vou vir aqui nesse meu código antes, vou botar aqui criar também variável em centímetros do comprimento total. E aqui quebrar uma linha, colocar aqui comprimento total em centímetros, né, é o comprimento total divididos por 10. Né?
E aí aqui vocês podem ver que agora não tem 8 nem 9 variáveis. A minha base Gambás aqui, porque eu reatribuí ela, tem 10 variáveis, né? Então as 8 originais, mais a do comprimento sem cauda, mais a do comprimento total em centímetros aqui. Tá? Então eu posso até tirar esse código agora aqui. E uma coisa muito legal que a gente pode fazer aqui dentro do R é criar variáveis também categóricas, né? Que muitas vezes dentro da psiquiatria é o que a gente quer, né? Estratificar lá, estratificar as nossas variáveis, por exemplo, de depressão, entre depressão leve, moderada e severa, ou estratificar uma variável numérica em dicotômica, ou até mesmo transformar uma variável que é categórica, com várias categorias, numa variável dicotômica, binária, né? Então, existem várias possibilidades nesse sentido, e dentro da saúde mental, né, da análise de dados em saúde mental, é algo muito comum de a gente querer fazer. Então, aqui, o que eu vou fazer, tá, é basicamente pensar em como que a gente poderia estratificar esse comprimento total desses gambás. Eu vi que tem alguns aqui que tem menos de 90 e a gente estava colocando, né, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui nessa variável, então eu vou usar um summary, gambás, comprimento total. E a gente vai ver os quartis aqui, a média, a mediana, e ter uma ideia. Tá ótimo. Ó, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai pegar essa variável, então vou até usar um select aqui para a gente conseguir visualizar melhor. A gente vai pegar essa variável do comprimento total. Vamos pegar o comprimento da cabeça também. Olha só, a gente tem, vamos supor que a gente tem esse subbanco aqui com sexo, comprimento total, comprimento da cabeça. O que a gente vai querer fazer é criar uma nova variável categórica, tá? Comprimento total CAT, por exemplo, aonde a gente vai colocar que os gambás que tem menos de 80 milímetros de comprimento total são gambás pequenos. Os gambás têm comprimento total maior ou igual a 80 e menor ou igual a 90 são gambás de tamanho médio, e gambás aí que tem um tamanho acima de 90 são gambás grandes, né? Essa é a estratificação que a gente vai fazer. E para isso a gente vai usar o mutate e mais uma funçãozinha que eu vou introduzir para vocês agora. Então a gente vai usar e vai criar a variável comprimento total CAT. E aí a gente vai usar uma função, vamos introduzir uma nova função aqui no R para aprender, essa é super legal, que é a chamada case when, que é para a gente atribuir valores em relação a algum tipo de expressão, algum tipo de condição lógica. Então a gente vai abrir essa função aqui, ó, abrir e fechar esses parênteses, vou quebrar uma linha para dar uma organizada e vou ir colocando as minhas condições e vocês vão entender agora como que essa função funciona. Então, a gente vai estratificar baseado nessa variável comprimento total, e o primeiro nível que a gente quer é as variáveis. São as variáveis então que são menores, vamos colocar menor ou igual do que 80 milímetros, né? Vão ser, e também tem o comprimento total não precisa, só isso, menor ou igual a 80, respeitando essa condição. Então a gente vai considerar que esse gambá é pequeno, tá ok?
a gente separa por vírgula aqui. Aí o que aconteceu aqui? A gente usa essa sintaxe diferentinha, né? Que é um till. O que vai ter à esquerda do till é a nossa condição, que vai ser testada. Então, olha só. Se o comprimento total for menor ou igual a 80, eu vou considerar, então, que esse gambá é pequeno. Aí, agora, a gente coloca entre aspas, né? Porque é uma string, que nem a gente viu lá na primeira aula. Desculpe. E aí, vou colocar uma vírgula para colocar as minhas outras expressões lógicas, minhas outras condições. Então, vou colocar aqui. Comprimento total maior do que 80 e comprimento total menor ou igual a 90, isso aqui vai ser um gambá médio, tá? Então, o comprimento total menor ou igual a 80 é pequeno, comprimento total maior que 80 e menor ou igual a 90 é médio, tá? E, por último, comprimento total maior do que 90, a gente vai considerar aí que é um gambá grande, tá? E aí, o case when funciona, então, dessa forma, tá? Onde a gente vai ter aqui no mutate, primeiro o nome da nossa variável categórica, vai colocar um igual e vai abrir um case when aqui, uma função case when. Ela está sendo aberta aqui, né, e sendo fechada aqui embaixo, nessa linha 71. E aí dentro dela, separado por vírgulas, a gente tem as condições e os valores, caso essa condição seja respeitada. Tá? Então, nesse caso, comprimento total menor ou igual a 80, é pequeno esse gambá. Comprimento total maior que 80 e comprimento total menor ou igual a 90, é médio. E comprimento total maior do que 90, é grande. Vamos rodar isso daqui, pessoal, e ver o que acontece. Ó, alguma coisa aconteceu aqui. Perfeito. Ó, então a gente tem aqui aquele nosso subconjunto que a gente tinha criado, sexo, comprimento total, comprimento cabeça, e a variável que a gente acabou de criar do comprimento total categórico. Então vamos tentar comparar os valores numéricos aqui e ver se o nosso código deu certo. Comprimento total 89. Ele é acima de 80, mas é menor que 90, é médio, tá certo. 91.5 é maior que 90, 95.5, 92, está tudo aqui certinho, grande. 85,5 também, entre 80 e 90, é médio, por aí vai. A gente pode usar uma função chamada count, que eu até acho que comentei brevemente na aula de visualização, mas se vocês estão vendo na ordem, vocês não vão ter visto isso, tá? Porque eu estou no futuro fazendo o laboratório da aula 2, tá? Então não é muito adequado que eu faça referências a aulas posteriores, mas eu vou introduzir nesse laboratório já, então, para não ficar uma coisa meio tipo viajante do futuro, assim, né? E aí eu posso pegar uma variável da minha base e contar quantas aparições tem de cada um dos níveis a partir da função count. E aí eu posso contar aqui, por exemplo, a minha variável comprimento total cat e rodar aqui e ver então que tem 25 gambás grandes, 76 gambás médios e 3 gambás pequenos na minha variável recém-criada, tá? Então essa é uma ideia. A gente também criar variáveis categóricas, contar elas, né? Para ter uma ideia também de como está distribuído aí os valores, às vezes numa variável que originalmente era numérica mesmo, né? Mas assim, a gente tem aqui então simplesmente o nosso comprimento total categórico, e o que eu vou fazer é passar isso daqui, né? Esse conteúdo aqui do meu mutate, tá? Eu vou copiar aqui e vou colar aqui no meu mutate lá do início aqui onde eu criei essas outras variáveis, para eu colocar na base original. E aí agora a gente não tem nem 8, nem 9, nem 10 variáveis, a gente tem 11 variáveis, porque a gente criou 3 aqui, né? Comprimento sem cauda, comprimento total em centímetros e comprimento total categórico, tá? Então assim que a gente usa o mutate, tá, pessoal? E aí essa questão
para recodificar variáveis que já são categóricas, em binárias também vocês podem usar o case when. Aí vocês só iam mudar, por exemplo, o nome da variável lá, por exemplo, e colocar variável quando é igual a, sei lá, verde. Aí eu quero que seja valor tons esverdeados, por exemplo, esverdeados. E aí vocês podem também ir recodificando uma variável que originalmente tinha várias categorias para uma variável também que depois vira binária, por exemplo, né? Então é com o mutate que a gente consegue então criar variáveis e modificar essas variáveis. Deixa eu ver se eu ainda estou gravando. Estou gravando. Agora, o que sobrou para a gente ver, se eu não me engano, posso até olhar na aula aqui. Eu acho que é o summarize e o group by. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Summarize e o group by. Summarize que é usado então para reduzir múltiplos valores a um único resumo. Vamos lá. Função summarize. Essa função a gente vê ela durante a aula de análise descritiva também, tá? Porque é onde a gente mais acaba usando mais ela. Mas eu vou dar uma breve introdução aqui para ela, porque ela também está relacionada com o pacote dplyr, que é um pacote bem voltado para manipulação de dados. Então, vamos pegar aqui a nossa base, né, que agora tem 11 variáveis, olha só, a gente criou 3 variáveis já. Vamos fazer o seguinte, vamos resumir alguns valores. Algumas perguntas então de pesquisa que a gente poderia ter a partir desses dados, pessoal. Quero saber, por exemplo, qual a média do comprimento total dos gambás, macho e fêmea. Antes disso, poderia querer saber qual a média do comprimento total ou do comprimento da cabeça dos gambás. Poderia querer saber qual a mediana da largura do crânio dos gambás, né? Poderia querer saber qual o valor máximo e o valor mínimo do comprimento da cauda dos gambás. Então, nós vamos usar o Summarize para responder essas 4 perguntinhas de pesquisa aqui que eu inventei agora, tá? Mas só para a gente ter um norte para a gente ir daqui para algum local. Então, a primeira pergunta que a gente tem é qual é a média do comprimento da cabeça dos gambás. O Summarize a gente usa da seguinte forma, a gente vai usar o pipe, como a gente usou até então em todas as outras funções. E o que a gente vai fazer é sempre dar um nome a um resumo, que nem a gente dá um nome a uma variável quando a gente está criando. Então, por exemplo, média do comprimento da cabeça dos gambás, eu poderia colocar aqui média da cabeça, né? Um nome. E aí eu boto igual, e depois desse igual eu vou colocar a fórmula, né, o comando em R, o código em R que vai gerar esse meu resumo aqui da média do comprimento dos gambás, que nesse caso é com a função min. Ok? E aí, dentro dessa função min, eu vou incluir a variável então que eu quero calcular a média aritmética, que nesse caso é o comprimento da cabeça. Se eu rodar isso daqui, o R vai me retornar basicamente uma coluna aqui, uma micro tabela com a média da cabeça desses gambás de toda a base de dados e me dizendo que é 92,6 milímetros. Caso a gente tivesse valores ausentes, né, que a gente chama de NA aqui no R, dentro dessa variável,
a gente tem dentro aqui dentro da função min a possibilidade de usar um argumento chamado NaRm igual a true, tá? Usar o valor verdadeiro aqui nesse argumento, que ele basicamente vai indicar para o R que caso tenha algum valor ausente dentro dessa minha variável, que o R vai ignorar na hora de calcular essa média ou qualquer outro cálculo que seja, né? Se fosse a mediana, também é a mesma coisa, desvio padrão, qualquer medida, né? Dessas que a gente vai ver de forma mais aprofundada na aula 4 de análise descritiva. Beleza, calculamos a média da cabeça e aí separando por vírgula aqui no final a gente pode ir adicionando outras medidas. Então, qual a mediana da largura do crânio dos gambás? Então, posso usar lá a mediana crânio, vou criar um nome, né, aleatório, e vou usar a função median, que é a função que a gente usa para calcular a mediana, que é o valor do meio de uma variável. E aí eu vou abrir aqui os meus parênteses e colocar aqui dentro a variável que eu quero calcular, que é o comprimento do... Não é comprimento do crânio, é largura do crânio. Coloquei errado o nome da variável. Largura do crânio. E aí, se eu rodar isso daqui, a gente tem que a mediana da largura do crânio, ou seja, o valor do meio lá, se a gente ordena todas aquelas larguras de crânio dos gambás, pega o valor do meio, ou pega a média dos dois valores centrais, né? Isso a gente vai ver ali na aula de análise descritiva. Quando é par, né, o número de observações, a gente tem aqui que é 56,4 milímetros a largura do crânio, a mediana da largura do crânio desses gambás. Próxima pergunta, qual o valor máximo e o valor mínimo do comprimento da cauda dos gambás? Mesma coisa, a gente pode pegar aqui, por exemplo, máximo da cauda, ou por exemplo, maior cauda, vamos botar um nome mais informativo, né? E aí a gente pode usar a função max aqui do R, que vai basicamente nos indicar, né, qual que é o valor máximo dessa variável. A função min pega o valor mínimo, né, que é a função min, e a função max pega o maior valor de uma determinada variável. Então eu vou pegar aqui maior cauda e vou colocar aqui comprimento cauda, né? Se eu rodar aqui, a gente tem que a maior cauda então é 43 milímetros e vamos ver qual é a menor cauda entre todos os gambás. Comprimento cauda, vamos rodar aqui, é 32, então tem mais de 1 centímetro a menos aí, né? Se isso aqui é 43 milímetros, isso aqui é 32 milímetros, então tem 11 centímetros aí a menos o gambá de menor cauda em relação ao gambá de maior cauda. Então, uma informação legal aí de a gente ter sobre a nossa base, e aí vocês podem já ir pensando nos paralelos, né, que a gente consegue fazer com a psiquiatria. E a gente tem uma pergunta aí um pouco diferente, né, que é qual a média do comprimento total dos gambás macho e fêmea? Como é que eu calculo isso estratificado? Pô, Bruno, eu vou ter que fazer um filter lá, filter sexo igual a M, depois fazer um filter sexo igual a F, e daí eu vou ter que fazer um summarize aqui depois. Não precisa fazer isso. O que vocês vão fazer, e aí eu aproveito para introduzir a última função que foi a ideia de apresentar na aula, a função group by, que é a função para a gente fazer todas essas operações que a gente viu até então agrupadas, estratificadas por alguma variável. Nesse caso, a gente quer sexo. E aí a gente pode usar o nosso summarize aqui depois, né? Depois do pipe aqui, com o seguinte, né? Média total é igual a min de comprimento total. E aí, se eu rodar isso daqui, o R vai nos dar uma tabelinha com a primeira coluna sendo a variável pela qual a gente está estratificando, então sexo, e a segunda coluna, os resumos que a gente está pedindo. Nesse caso, a gente está pedindo só a média do comprimento total. E aí o R nos diz aqui, ó,
a média do comprimento total das fêmeas é 87,9 e dos machos 86,5. Então a gente vê aqui que, em média, né, as fêmeas têm um comprimento total em média maior, né? A gente poderia pegar o desvio padrão, né, para ver se esse desvio é parecido ou não. Então eu posso pegar aqui desvio padrão total, posso colocar o nome aqui e a gente pega com a função SD de Standard Deviation, né? E aí eu posso pegar aqui SD de comprimento total. E aí a gente vê que o desvio padrão parece ser bem parecido, né? 4,34, 4,18, até parece que é mais disperso os dados aqui dos pinguins, desculpem, gente, dos gambás macho do que dos gambás fêmea, né? Então, de fato, né, as fêmeas têm aí um comprimento total maior do que os machos aí nessa espécie de gambás. Ok. O group by ele pode ser usado também, por exemplo, com mutate. E aí, quando que eu poderia querer usar, por exemplo, um group by com mutate, né? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse calcular a diferença da depressão da depressão de determinado sujeito pela média de todos os sujeitos, mas eu quero que cada sujeito diminua da média do seu grupo. Então, por exemplo, eu quero a diferença dos sujeitos que têm depressão leve em relação aos outros sujeitos com depressão leve, dos sujeitos moderados em relação aos outros sujeitos com depressão moderada, e por aí vai. Eu poderia agrupar, por exemplo, pela variável de severidade de depressão, por exemplo, e criar um mutate lá, diferença da média. E aí poderia criar essa variável de forma agrupada, por exemplo, tá? Mas o group by, ele em geral vai ser usado junto com o summarize para a gente fazer essas sumarizações de forma agrupada. Se eu só adicionasse aqui um group by nesses nossos summarize aqui de cima, por sexo, por exemplo, e rodasse, a gente ia ter aquelas mesmas medidas e simplesmente com uma linha de código a gente consegue estratificar essas análises que a gente acabou de criar acima. Né? Se eu comentar essa linha de código e rodar isso daqui, volta aqui para ser para todos os pinguins. Eu poderia agrupar para mais de uma variável, então vamos só lembrar quais variáveis aqui que a gente tem. Do local, da população, vamos ver se a gente agrupa então por sexo e também por população, né? Só para vocês verem um exemplo de quando a gente agrupa para mais de uma variável. Então aqui ele vai pegar e cruzar, né? Fazer todos os cruzamentos possíveis. Então ele tirou aqui as médias, as medianas, né? As medidas dos resumos para todas as combinações das minhas duas variáveis que eu estou agrupando aqui. Então aqui ele pegou as fêmeas da população VIC, né? Aí as fêmeas da população VIC e as medidas desses gambás. As fêmeas de outras populações, pegou as medidas desses gambás. Os machos da população VIC, pegou as medidas. Os machos de outras populações e pegou aqui as medidas, né? Então a gente pode estratificar para mais de uma variável. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse tirar lá algumas medidas, por exemplo, de qualidade de vida no meu estudo, e eu não quero estratificar só por sexo, eu quero estratificar por sexo e por severidade de depressão. Então eu vou querer ver lá a qualidade de vida de mulheres com depressão leve, mulheres com depressão moderada, de mulheres com depressão severa, de homens com depressão leve, de homens com depressão moderada, de homens com depressão severa, por exemplo. Então eu posso agrupar, fazer vários agrupamentos diferentes por uma variável ou por várias variáveis, independente do número de categorias também que tem essa variável. Então o group by ele é uma função simples, mas muito poderosa para a gente conseguir fazer esses resumos de dados baseado de forma agrupada, né? Mas o summarize a gente dá uma usada também maior, uma praticada maior na aula de análise descritiva, tá? Mas as funções do dplyr que eu tinha para ver com vocês agora no laboratório eram essas. A mutate, então só fazendo uma revisão geral agora, função mutate,
serve para adicionar ou modificar variáveis. A gente viu exemplos com variáveis numéricas, criando variáveis categóricas, por exemplo, a partir de variáveis numéricas. A função select para selecionar colunas ou variáveis, né? Ou remover variáveis de uma base de dados. A função filter para a gente manter determinadas observações, determinadas linhas, sujeitos da nossa base a partir de alguma determinada condição. O summarize para a gente reduzir múltiplos valores a um único resumo, então tirar a média de uma variável, tirar a mediana, tirar desvio padrão, etc. Isso a gente vai ver mais na aula de análise descritiva também, aula 4. A função arrange para reordenar as observações, é uma função que a gente acaba não usando muito, mas existem situações específicas que às vezes é interessante. E a questão do group by para a gente fazer essas operações de forma estratificada, de forma agrupada a partir de alguma variável. Ok? Então, isso era o que eu tinha para ver com vocês hoje. Eu vou dar uma sugestão agora, vou aproveitar que é o laboratório, o tempo é mais livre, né? E como ele é assíncrono, aí se vocês querem fechar o laboratório, vocês fecham, né? Mas acho legal o que eu vou falar agora para vocês. Que é o seguinte. Aqui no site, brunomontesano.github.io/rworkshop, se vocês vierem aqui em materiais recomendados, tem vários materiais super interessantes para vários assuntos e vocês podem ler o que interessar mais vocês, mas tem alguns materiais aqui que são mais gerais, né, que vão ajudar vocês nessa introdução ao R, nesse início também, mas fiquem à vontade de também explorar materiais, né, relacionados a coisas que vocês acham mais interessante. Então aqui em reprodutibilidade e comunicação, tem materiais aqui ensinando a vocês fazerem livros com R, né, com R Markdown, como vocês fazem livros, artigos, como vocês fazem blogs, sites, até em R, por exemplo. Tem um paper aqui também que eu acho bem legal de boas práticas em computação científica. Tem material de estatística básica, de visualização especificadamente, que está mais relacionado à aula 3, né? De machine learning, para quem tem interesse nessa área, é um assunto bem legal. E o primeiro passo é estudar modelos de regressão, né? Sempre antes de estudar essa questão de machine learning, ver modelos de regressão linear e tal, entender isso muito bem. E aí já dá para iniciar, né, essa questão. Mas aqui eu quero destacar, né, e eu até falei na aula, esse livro aqui, R for Data Science. O livro, na verdade, deixa eu aumentar aqui a câmera. O livro, na verdade, é esse aqui, R for Data Science, R para Data Science. Tem em várias lojas para vender esse livro, mas eu não recomendo que vocês comprem, tá? Porque agora esse livro ele está meio desatualizado, tá? E tem a versão online, que é a que eu deixo aqui, que o autor inclusive disponibiliza, que ele está escrevendo então essa segunda edição do R for Data Science, tá? E ele sempre deixa disponível aqui. E em relação a essa parte de manipulação de dados, principalmente a parte de Data Transformation, aqui, tá? Ele fala sobre essas várias funções do pacote dplyr. Então esse capítulo 4 eu até falei em aula que é interessante vocês lerem, e eu reitero aqui isso, porque é um livro super bom e ele dá vários exemplos legais assim, de como que a gente usa isso bem, e às vezes pode ter alguma parte que vocês ficaram mais em dúvida, que vocês consigam revisar a partir desse livro. Outros materiais aqui que eu posso destacar, que eu acho bem legais, né, são, por exemplo, de visualização de dados, daí pensando nas próximas aulas, né, esse aqui, Data Visualization, A Practical Introduction, eu acho que é o melhor livro para visualização de dados no R. Ele faz uma introdução bem do início e dá exemplos também práticos de como que tu cria os
os plots, né, em R, como que tu cria boas visualizações. Então esse livro é muito bom e também está disponível aqui, né? Vocês conseguem acessar todos os capítulos do livro, é disponibilizado também pelo autor. De estatística básica aqui, um material bem legal que eu botei até depois do início do site, essa playlist Statistics Fundamentals do canal StatQuest. Esse é um canal bem legal, ele é um professor chamado Josh Starner, e ele é super didático, tá? E ele faz vídeos com músicas e tal, é um negócio super legal, super bem feito, e ele fala sobre vários conceitos, desde estatística básica até questões mais avançadas, né? Fala sobre a parte de aprendizado de máquina, fala sobre modelos mais complexos também dentro da estatística, então é super legal esse canal aqui, StatQuest. E aí eu acho que é isso, né? Do site é isso, as gravações das aulas ficam aqui, em aulas e laboratórios, aqui em aulas e laboratórios. E aí a gravação da aula, do laboratório, a gente vai deixando aqui, tá? E as tarefas de casa de todas as aulas ficam aqui, juntamente com o gabarito de cada uma delas, então vocês podem dar uma olhada. Para finalizar esse laboratório, o que eu vou fazer é corrigir a tarefa de casa dessa aula 2 de manipulação de dados. Tá bem? Então, a gente vai corrigir rapidamente a tarefa de casa dessa aula 2, que era escolher uma das bases de dados do pacote de dados e utilizar ao menos uma vez as funções select, mutate, filter, arrange, summarize, group by. A gente vai ver de que forma a gente poderia fazer isso. A gente tem o gabarito aqui, mas eu vou usar a base dos pinguins e pegar aqui qual que é o exercício e fazer com vocês. Então o exercício era pegar alguma base do pacote de dados. Então eu vou carregar aqui o pacote de dados. O pacote dplyr já está carregado, então a gente não precisa dele. Vou usar a base dos pinguins. Primeiro era usar a função select. A gente já sabe como é que usa, então daria para usar, por exemplo, sexo, comprimento bico, comprimento na nadadeira, né? Para quem não conhece esses dados dos pinguins, né? Eles são assim. Tem 8 variáveis: espécie, ilha, comprimento do bico, profundidade do bico, comprimento da nadadeira, massa corporal, sexo e ano. Então a gente poderia simplesmente rodar aqui e a gente teria essas variáveis, ou daria para também remover algumas variáveis. Então remover sexo, remover comprimento da nadadeira, remover profundidade do bico, e aí a gente fica só com essas 5 aqui: espécie, ilha, comprimento do bico, massa corporal e ano, por exemplo. Como que a gente poderia usar o mutate? Então aqui o nosso mutate a gente poderia usar criando, por exemplo, vamos criar uma variável que seja numérica, modificar uma variável. Então eu vou criar uma variável comprimento do bico em centímetros, porque originalmente está em milímetros, e vou pegar comprimento do bico divididos por 10. A próxima variável que eu vou modificar pode ser massa corporal, e aí eu vou de fato modificar ela, né? Não vou criar uma nova. Então vou colocar massa corporal isso, sim, aqui. Opa. Vamos selecionar aqui massa corporal. Opa, faltou um 0. Transformar em quilos, né? A cada 1000 gramas a gente tem 1 quilo. E a gente pode criar uma também, sei lá,
pinguim pesado, e aí a gente poderia usar o nosso case when e pegar lá massa corporal maior do que 4.500 do que 4,5 quilos, né? Porque agora a gente transformou essa variável aqui. Pesado, massa corporal menor ou igual a 4,5, leve, né? E aí, aqui faltou tirar esse pipe. E aí vamos só dar um select aqui na massa corporal, em pinguim pesado, sexo, por exemplo. E aí a gente tem aqui, né, pinguim, então, a massa corporal está em quilos, né, porque a gente transformou aqui no início, 3,75, 3,8 quilos, 3,25. E se o pinguim é pesado ou leve, né, então a gente criou uma variável dicotômica aqui nesse caso. Usar o filter, o arrange, summarize, group by, então vamos fazer isso brevemente. Para usar o filter, a gente poderia pegar só os pinguins, então, que são macho, né? E aí a gente pegaria aqui, dá 168. Originalmente, eles são, acho que 343, 344, né? Então a gente perde praticamente aí mais da metade mais metade não, praticamente metade dos pinguins, né? Com esse filtro. A gente poderia usar o arrange, então, de forma decrescente aqui, para pegar, por exemplo, os pinguins com o comprimento do bico maior. E aí a gente tem aqui, ó, tem um pinguim da ilha Bisco aqui, que tem o maior comprimento do bico, 59,6, e aí a base está ordenada. A gente poderia criar um objeto, então, por exemplo, pinguins ordenado por bico, né? E aí a gente queria aqui, ó, pinguins ordenado por bico, né? Tem o mesmo número de observações e tal, mas esses dados agora estão ordenados pelo comprimento do bico, né? 59,6, e vai descendo, tá? Qual função mais? Vamos ver aqui, dá uma olhada. Summarize group by. Então vamos usar já as duas e matar o coelho com uma cajadada só. Função dados pinguins. A gente vai agrupar então por sexo, por exemplo. E aí eu vou querer sumarizar aqui a média da nadadeira. Então vou pegar aí min do comprimento da nadadeira. E vou pegar o desvio padrão também da nadadeira. Vou pegar SD de Standard Deviation, de desvio padrão, né? Comprimento da nadadeira. Ok. A gente teve aqui a seguinte diferença, né? A gente tem aqui as medidas para fêmea, para macho, e a gente tem um NA. Por que aparece essa linha aqui com NA? Porque a gente tem valores ausentes nessa variável do sexo, tá? Se a gente usar aqui a função count, tá, do multiplier na função sexo, a gente vai ver que tem 11 pinguins, então, que tem valor ausente nessa variável. O que a gente poderia fazer para evitar esse resultado aqui na hora de sumarizar é remover esses pinguins, então, que tem valor ausente na variável do sexo. Aí a gente poderia usar um filter, né, e usar aqui um exclamação de não isNA, que é a função que a gente checa se tem NA, na variável sexo, e usar um pipe aqui para seguir o nosso pipeline. O que essa função está fazendo aqui é filtrando, então, e mantendo só os sujeitos que não, a exclamação quer dizer não, são NA na variável sexo. É isso que está dizendo. Se a gente colocasse sem tirar essa exclamação, a gente ia estar mantendo só as linhas, né, os pinguins que têm NA na variável sexo. Não é isso que a gente quer os que não têm NA na variável sexo, então a gente coloca essa exclamação aqui na frente. Se a gente rodar agora, a gente tem a mesma saída aqui de cima, mas
agora sem esses pinguins que tem NA na variável sexo. Tá? Outra coisa, caso a gente tivesse missing value, por exemplo, no comprimento da nadadeira, a gente teria NAs aqui também nos nossos resumos. Isso pode acontecer quando porventura vocês usarem dados de vocês. E aí, o que a gente precisa ter em mente é que tanto a função da média quanto o desvio padrão e várias outras funções que trabalham com números dentro do R tem esse argumento NARM, que é um argumento lógico, ou seja, a gente bota valor true ou false, né, os valores lógicos que a gente viu lá na aula 1, que é em relação a essa pergunta aqui: os valores ausentes devem ser removidos na hora de calcular essa função? Então, nesse caso, a gente, por segurança, a gente pode sempre botar, né, esse NARM igual a true, mas às vezes é legal ter o NA batendo na nossa cara para a gente ligar o alerta, tipo, ó, tem valores ausentes nessa determinada variável, a gente tem que ficar atento a isso daí, tá? Mas eu acho que é isso, a gente conseguiu resolver essa primeira parte do exercício com a base dos pinguins. E aí o exercício número 2 é nos dados questionário do pacote dados, a gente criar um subconjunto só com as observações do ano de 2014 e armazenar num objeto chamado dados 2014. Então a gente tem aqui acesso à base questionário, porque a gente carregou aqui o pacote dados, né, antes, e aí a gente tem acesso a todas as bases que tem dentro desse pacote dados. E aí ela tem a variável ano, estado civil, idade, raça, renda, partido, religião, denominação, horas de TV. E a gente quer filtrar baseado nessa variável ano só as linhas, né, que foram coletadas no ano de 2014, né? Porque essa variável ano, se a gente for ver aqui, ó, é o ano do questionário do General Social Survey que foi coletado. Então a gente quer usar um filter aqui. Filter. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Um filter quando o ano é igual a 2014. E aqui eu boto o ano fora de aspas porque ele é um número, né? Ele é uma variável do tipo numérico. Aqui diz int, né, para nós, mas o int quer dizer integer, né? Em inglês, ou inteiro, né? Em português, que é um número inteiro, né? Então a gente não precisa botar em valores numéricos as aspas, né? A gente bota só quando a gente está trabalhando com string, com texto, tá? Ok, então se a gente rodar isso daqui, a gente tem aqui lá de 20 mil observações, de 21 mil observações para 2.500. Então diminui bastante, mas é o que o exercício nos pediu, né? Criar um subconjunto apenas no ano de 2014. Aí tem mais uma coisa, armazenar esse subconjunto, né, em um objeto chamado dados 2014. A única mudança que a gente tem que fazer aqui é, antes do questionário, colocar dados 2014 e o nosso operador de atribuição para colocar o resultado então dessa operação aqui, desse filtro, dentro desse objeto dados 2014. E a gente pode ver que já apareceu aqui no nosso ambiente os dados 2014, 2.538 observações de 9 variáveis, tá? Então, essa é a solução, né? Uma possível solução, né? Até porque vocês poderiam escolher a base que vocês quisessem, né? Do pacote de dados, aqui do site de referência, né? Então, tem aí bases de aeroportos, de arremessadores, né? Como é que é o nome? Beisebol, né? De beisebol, dados de aviões, de bebês, companhias aéreas, dados íris, dados da OMS, dados Star Wars, que a gente vê na aula de visualização de dados, e por aí vai. Tem vários dados da Pixar, vocês poderiam usar qualquer um deles, mas aqui eu dei um exemplo de solução, então usando os dados dos pinguins, e aí depois o segundo exercício é usando esses dados do questionário ali, que era indicado. Mas vocês podem vir aqui no site, né, nessa aba em tarefas de casa, e acessar também o gabarito aqui dessa aula 2 de manipulação, que aqui vai ter explicadinho bem, assim, eu acho que é uma solução até mais completa da que eu fiz aqui no laboratório, tá? E aí vocês podem ler isso certinho, que eu até introduzo algumas outras funções, como por exemplo a função relocate para
reordenar as colunas numa base de dados, cria uma variável categórica aqui, tem vários exemplos bem legais nesse sentido, e aí eu recomendo que vocês deem uma olhada também no gabarito, tá? Então, o laboratório de hoje a gente fica por aqui. Claro que foi um laboratório mais genérico, né? Porque eu não tenho como ler a mente de vocês em relação às dúvidas que vocês tiveram, as partes que vocês tiveram mais dificuldades nessa aula. Então, por isso que eu sempre peço que vocês me mandem feedback por WhatsApp ou por e-mail, né? Ou até ao final das aulas, né? Eu sempre pergunto para vocês podem tirar as dúvidas lá. E a gente vai tentando então aula por aula, laboratório por laboratório e aprendendo cada vez mais sobre R e análise de dados em saúde. Tá? Os exemplos aqui que eu trago, eles muitas vezes não são necessariamente relacionados à saúde, mas a gente consegue fazer os paralelos, né? Eu sempre tento ao máximo fazer as analogias para que a gente consiga fazer essas associações na cabeça. Tá? Mas então é isso que eu tinha para ver com vocês no laboratório de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, tipo, achei que o Bruno ia falar sobre isso no laboratório, ele não falou, me mandem um e-mail, me mandem um WhatsApp se vocês tiveram algum problema específico na hora de resolver a tarefa de casa ou na hora de praticar alguns desses conceitos da aula de manipulação de dados. E eu fico por aqui, então recomendo que vocês leiam lá os materiais recomendados que chamarem mais a atenção de vocês. Se vocês quiserem algumas dicas específicas, tipo, Bruno, eu queria estudar mais sobre isso, mais sobre tal coisa, né? Podem me pedir que eu vou estar tentando direcionar vocês para o melhor material possível para vocês estarem estudando por conta também. Mas é isso, agradeço então para quem conseguiu assistir até o final, para quem prestigiou o laboratório de hoje, e eu aguardo então a presença de vocês nas próximas aulas e caso as aulas já tenham sido feitas, vocês estão sempre convidados a assistir as gravações das aulas, né, e tirarem as dúvidas quando pertinente. Então, um abraço a todos vocês e desejo um ótimo dia, uma ótima semana para você. Tchau, tchau.